sonhadores! Sejam bem-vindos a essa nova série em que nós vamos falar sobre lugares. Deixa eu só ver aqui, né? Lugares, nós vamos falar sobre isso aqui agora, natureza, tá bom? A outra série, ela não terminou, tá bom? Mas a gente vai começar essa nova, porque é uma série diferente daquela outra dos estabelecimentos, e a gente vai falar agora sobre lugares ligados à natureza. É comum aparecer isso nos sonhos, vocês sabem, né? E a gente vai falar sobre praias, montanhas, enfim, deserto, neve. A gente vai falar sobre esses lugares, tá bom? E a gente vai começar com o mais clássico de todos, que é a floresta, tá bom? Então, hoje nós vamos falar desse tema, que é ligado à floresta. E também eu trouxe o outro tema, que vão ser justamente os bosques, tá certo? Então, o que eu tenho para falar a respeito da floresta, né? Nos contos de fada, é muito comum a gente mencionar a floresta, né? Então, todo mundo vai para a floresta. Chapeuzinho vermelho para numa floresta. O que mais que para numa floresta? Cinderela, não lembro se ela para numa floresta, acho que não, né? Mas a gente tem, por exemplo, da Bela e a Fera, o pai da Fera, o pai da Bela termina, né, adentrando uma floresta. Então, a gente tem vários personagens que estão conectados a essa floresta. Então, no clássico dos contos de fadas, a floresta ela representa o inconsciente. E, geralmente, esse inconsciente, ele é o inconsciente feminino, né? Ele fala sobre intuição, ele fala sobre uma sabedoria ligada a um aspecto intuitivo feminino, né? Na conta da Vasilissa, a gente também tem a floresta, né? Bem representada em vários momentos da personagem, que lembra muito a Cinderela, em alguns momentos, porque ela tem a madrasta, ela tem as duas irmãs que não gostam dela, né? Mas em outro momento, ela se perde nessa floresta, encontra a Baba Yaga, né? Que é a bruxa lá da floresta. A gente tem também um outro clássico, que é João e Maria, né? Que se perdem também na floresta, encontra a casa de doces da bruxa. Então você vê que essa temática da floresta ela é muito comum nos contos justamente por causa dessa representação. Mas e aí nos sonhos? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Por que essa floresta ela apresenta? Bom, nos sonhos ela não é tão diferente como é apresentado nos contos em relação ao inconsciente. Só que a floresta ela representa um desafio para o sonhador. Então, quando esse símbolo ele é mostrado para o sonhador, é porque o sonhador precisa fazer um teste de coragem ali. Então, a floresta é um campo desconhecido para o sonhador, em que o sonho está testando o sonhador, a habilidade dele de se descobrir aspectos seus ligados à sombra, tá? Então, negativos ou desconhecidos mesmo, sem ser negativos. Quando a gente fala sombra, é algo ou que eu não conheço ou algum aspecto negativo. Então, essa floresta, ela geralmente, quando aparece no sonho, é para testar o sonhador para ver se ele realmente ele está, se ele consegue, enfim, se ele tem a capacidade de se adentrar na sua sombra, se ele consegue lidar com aspectos que ele não conhece. E ele precisa estabelecer esse contato, mas o sonho, no primeiro momento, ele vai testando ele antes de dar o conteúdo verdadeiro do qual ele talvez ainda não esteja preparado. Então, a floresta, ela serve como um intermediário, né, do contato do sonhador com essa sombra, né, e um teste de coragem, tá? Então, quando esse elemento ele aparece para testar aspectos do sonhador. Também é comum nessa floresta aparecer, né, monstros, aparecer um animal perigoso, aparecer, enfim, algum tipo de perigo também. Quando isso acontece,
a gente está falando de alguns aspectos ligados à ansiedade do sonhador. Então, a gente mostra algumas problemáticas ligadas à ansiedade, aos medos, entendeu? Internos, que ele não consegue superar e que estão correlacionados de alguma forma com o que está acontecendo aqui na vida de fora, do lado de fora, tá? Então, quando eu tenho esses monstros, esses inimigos na floresta, né? E que não representam os testes, né? Como eu falei, se não for o caso de teste, geralmente eles estão mostrando as preocupações, que geram ansiedades, crises de ansiedade no sonhador, tá? Então, essa floresta, ela é um elemento que tem vários aspectos, tá? Uma coisa também comum que pode acontecer nessa floresta é a mudança climática, né? Então, essa floresta, a gente pode ter fogo, a gente pode ter chuva. Então, são as transformações internas que o sonhador ou precisa passar, ou ele está atravessando, e essa floresta está sendo esse elemento de canalização dessas transformações, tá? O outro elemento que a gente vai falar agora vão ser os bosques. Pois é, o bosque é tipo uma mini floresta. Ele não é aquela floresta densa, perdida, não. Ela é uma mini floresta e geralmente os bosques, eles estão mais próximos dos centros urbanos, né? Então é aquela florestinha, né, de passeio nas praças, aquela coisa mais assim light, né? Então, o que, que representa esses bosques? Os bosques já têm um significado diferente da floresta e eles vão estar muito mais conectados a, como é que eu posso dizer? Não é bem as preocupações, mas assim, eles estão muito mais conectados a determinados problemas, né, cotidianos, tá? Então, os bosques, ele é uma forma de introspecção. Ele ativa a introspecção do sonhador a observar aspectos ligados ao seu entorno, ligados ao seu redor, na vida, enfim, na vida real, externa ao sonho. E esse bosque, ele faz um convite a essas reflexões. É possível que dentro desse bosque apresente alguns elementos estranhos, diferentes, e justamente para chamar a atenção desse sonhador, para ele ter um despertar, para ele prestar atenção a algo, né, a vigiar algo que ele não tem constante, ele não está prestando atenção, ele não tem constância, vigilância. Então, o bosque, ele mostra justamente, alguns problemas ligados ao cotidiano que ele não está percebendo, ele apresenta alguns outros elementos estranhos para chamar a atenção do sonhador sobre aqueles aspectos que aparecem nesses bosques. Então, vamos lá. Na floresta eu tenho os monstros, eu lido com os medos, eu faço teste de coragem, eu tenho, né? Eu tenho algumas preocupações muito fortes, ansiedades muito fortes para lidar ali. Nos bosques, eu estou lidando com aspectos que estão ligados ao meu redor, problemas ligados ao meu redor. Então é diferente. A floresta, eu já trabalho mais personalidade. O bosque, eu trabalho mais as minhas relações interpessoais, tá bom? Então existe uma diferença entre esses dois, tá certo? Então, sonhadores, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, tá certo? Lembre de me acompanhar nas redes sociais, Patrícia Mesquita Sonhos. Eu não sou muito de postar, né? Mas coloco mais stories, então fique prestando atenção mais nos stories, tá? E até a próxima.